Bem-vindo ao Entre Nós de hoje. Eduardo Lourenço é o nosso convidado desta emissão, considerado como um dos mais brilhantes pensadores portugueses contemporâneos. Já escreveu sobre filosofia, história, política, literatura, artes plásticas, cinema. Já recebeu vários prémios pela sua obra, que começou a ser escrita aos 26 anos e que já vai em cerca de 20 volumes. Acaba de ser condecorado pelo Estado francês com a Legião de Honra. Senhor Professor, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado. E estar aqui para conversarmos um bocadinho sobre aquilo que pensa. Diz, por exemplo, que a sua vida é não produzir sentido. Bom, eu quero dizer simplesmente que a vida própria, a vida produz sentido, não é? Sem nos pedir explicações, não é? Mas que não há uma determinação, não é? E um projeto concertado, não é? De atingir tal ou tal fim, ou tal objetivo, ou ter aquilo que se costuma chamar como uma carreira, não é? Correr para uma meta, não é? Específica, não é? Tenho vivido deixando-me, não sei se por preguiça, se por outras razões, deixei-me viver pela vida, me deixei surpreender pela vida mais do que ter um projeto concertado, uma ambição particular, querer ser outra coisa daquilo que eu sou, não é? Deixo-me ser por aquilo que, pelos encontros que me fazem, pelos livros que eu leio, não é? Pelo sonho. No entanto, tem pena de não ter sido médico ou romancista. Sim, do médico é uma utopia herdada era o que o meu pai queria que eu fosse, não é? Porque ele queria ser médico, não é? Então, os pais, à medida do possível, querem que os filhos cumpram aquilo que por uma razão ou por outra realmente eles não realizaram. E foi pena, tenho pena nesse sentido, porque provavelmente na altura da vida em que me encontro, que é do crepúsculo, eu talvez me sentiria mais conciliado consigo mesmo, tinha sentido que tinha feito qualquer coisa neste mundo se tivesse sido médico, não é? Porque um médico é alguém que dá um sentido à sua vida, não é? Através do serviço até que presta realmente aos outros, não é? O seu pai... aquele que tem uma vida chamada fundamentalmente tipo intelectual, tipo pensante, bom, estar encasulado em qualquer coisa de, no fundo, egoísta, não é? O seu pai foi militar, creio eu. Foi militar. E por isso mesmo o senhor professor frequentou o colégio militar. Exato. De que forma é que essa estadia no colégio o influenciou? Influenciou-me da maneira mais paradoxal possível, não é? É que eu não sei se já tinha vontade, não é, de ser realmente militar, mas com a frequência do colégio perdi toda a vontade de ser, não é? E por mais paradoxal que seja, para continuar na mesma linha, não é? Deu-me um irresistível, talvez porque frequentar um colégio, independente de ser um colégio militar, não é? Frequentar um internato, não é? Inculca realmente nas pessoas uma necessidade de liberdade, de libertação, não é? Que nunca mais termina, não é? De maneira que o colégio, paradoxalmente, não é? Essa vida militar, que em princípio é uma vida de ordem, uma vida regrada, uma vida dedicada aos interesses superiores da pátria, etc., não é? O que me ela inculcou foi, sobretudo, uma necessidade, um desejo de liberdade absolutamente imoderado. Não? Foi isso que o fez viajar até a França? Essa é uma dos avatares dessa ideia de não ter uma vida, digamos, regulada de antemão, uma vida deixada um pouco ao acaso. Vive em França, creio eu, há cerca de 50 anos. Há cerca de 50 anos, seguidos desde 1955. Como é que lhe parece Portugal, assim, visto de tão longe? Parece-me sempre este recanto encantador que nós conhecemos. Há vários Portugais. O meu Portugal é um Portugal o mais arcaico possível, o Portugal da beira, o Portugal profundo, né?
Mas fiz estudos na Guarda, e depois fiz estudos realmente em Lisboa e depois em Coimbra, de maneira que esse Portugal que deixei já não é exatamente o mesmo hoje que era então. Portugal mudou-se muito, Portugal, digamos, é mais parecido, não é? Com os outros países europeus do que era realmente no meu tempo. Isso não me parece realmente um mal. Mas quando se aprofunda um pouco melhor as coisas, não é? Aquilo que ele é, essencialmente, o que o distingue dos outros, a maneira que ele tem, em particular, de sentir o destino, de sonhar, de desejar, não é? De estar no mundo, como se diz, é a mesma. O Sr. Professor escreveu a sua primeira obra, como eu disse no início deste programa, quando tinha apenas 26 anos, e o tempo é, de facto, um tema central ao longo de toda a sua obra, o tempo. Mudou a sua maneira de pensar desde esse seu primeiro livro até hoje? Bom, evidentemente que não é impunemente, que se vive meio século, não é? E mais a mais alguém tão preocupado com esse tema da temporalidade, que não é um tema, é um aguilhão. A temporalidade é o que nós somos tempo, não é? E, de facto, querer compreender aquilo que nós somos é compreender o tempo que nós somos, aquilo que o tempo exterior, o tempo da história, o tempo da sociedade realmente é em nós, e não se faz essa aprendizagem sem que essa aprendizagem seja uma metamorfose permanente daquilo que nós somos. Nós mudamos continuamente, mas mesmo essa mudança, por sua vez, muda, como já dizia o Camões, não é? Por conseguinte, digamos, a preocupação central daquilo que posso chamar, entre aspas, não é? O meu pensamento é a mesma, mas provavelmente o modo como a vivo e como seria capaz de explicá-la hoje é diferente daquilo que eu era quando tinha 26 anos. Mas já nessa obra, efetivamente, um dos temas que aparece, não é? Está relacionado com o tempo, não é? Nessa época, a mitologia do progresso e das filosofias que têm nesse tema o seu centro, não é? Era muito forte, não é? A ideia de que os tempos sucedem realmente uns aos outros, não é? E que a humanidade está melhorando constantemente, por definição, não é? Bom, por um lado é exato, um certo número daquilo que é talvez de mais exterior, nas conquistas que nós realizamos acerca da nossa, acerca da natureza, acerca de domínio de um certo número de obstáculos que ela nos coloca, mas já nesse livrinho se falava na ilusão de pensar, que só porque já estamos num outro tempo, não é? Nós estamos numa humanidade em si mesma melhor, não é? Que, na verdade, os tempos estão encerrados em si mesmo, têm a sua história, têm as suas virtudes, têm as suas contradições, mas não imaginar que os tempos seguintes vão resolver essas contradições. Resolvem algumas, criam outras. E quanto à humanidade, aquilo que ela tem de essencial, é fútil e, parece-me para mim, errado imaginar que nós hoje somos enquanto homens, criaturas mais completas, mais representativas da humanidade do que foram Jesus Cristo, Marco Aurélio, São Francisco de Assis, ou qualquer desses heróis da história ou da cultura, não é? Nós somos habituados a referenciar.
Não há progresso realmente nesse sentido. Aquilo que é importante para os homens está no tempo e está ao mesmo tempo fora do tempo. Nas suas últimas obras há um certo desencanto. Se tem a ver também com o seu amadurecimento ao longo da vida? Não, o desencanto não... Desencanto em relação a certo número de utopias ou a certo número de fins que eu pensava que estavam ao nosso alcance e ao meu alcance enquanto habitante deste país e deste planeta. Como por exemplo? Cuja realização, enfim, está diferida ou não toma aqueles contornos que eu imaginava que eram possíveis. Por exemplo, a Europa, por exemplo. Eu imaginava que esta Europa que está em construção, esta União Europeia, que seria um espaço, não é? Uma espécie de concerto de nações, não é? Mas ao mesmo tempo qualquer coisa, não é? Superior àquilo que elas são, cada uma por si, e que elas viriam a ser um autor da história coletivo, a história da nossa história da Europa, não é? Que seriam os europeus como nós somos, o mesmo título que nós somos neste momento, portugueses, franceses, ingleses e alemães. Uma coisa não é contraditória com a outra, mas ainda não temos a consciência de nós próprios como europeus, como temos a consciência da nossa identidade enquanto cidadãos de uma nação particular, portugueses, da Alemanha, ou ingleses ou franceses. E, sobretudo, nós não estamos, nem as nações estão sozinhas no mundo, nem a Europa está sozinha no mundo. Nós estamos confrontados com outros tipos de culturas, com outras civilizações, com outras potências, ao mesmo tempo políticas, ideológicas e culturais, algumas herdeiras da Europa, mas que não funcionam do mesmo modo que a Europa, e nós já não temos talvez a possibilidade de responder a esses desafios, como responderam nas suas épocas clássicas os grandes países representativos da Europa, a França, a Alemanha, a Inglaterra, etc. Não é? Quer dizer, já não somos atores de primeiro plano da história. Não é? E eu penso que se a nação Europa existisse, ou qualquer coisa da Europa como nação existisse, nós éramos uns interlocutores válidos, não é? Das potências que hoje são aquelas que contam realmente no mundo. Não é? Por exemplo, a nova moeda, que começou a circular há muito pouco tempo, tem algum papel nesse desejo? É um primeiro sinal digamos, de positivo, não é? E a primeira encarnação dessa utopia europeia, não é? Quer dizer, apenas pelo simples facto, não é, de utilizarmos a mesma moeda, mesmo se ela não tem o mesmo valor. E agora é que nós sabemos bem que ela não tem o mesmo valor, mais do que sabíamos antes, porque cada um estava encerrado dentro nos seus hábitos, não é? De trocas. Agora é que nós, digamos, temos um pouco de Europa já passa pelos nossos dedos, não é? E eu penso que isso é válido para toda a gente, mas talvez válido ainda mais para as novas gerações, não é? Que começam a viver e já nascem, não é? Dentro de um espaço onde a mesma moeda, não é? Os torna cidadãos do mesmo mundo. Cidadãos, mas culturalmente e como atores políticos, não é? Isso é outro problema. Qual é o papel de Portugal nessa Europa? Portugal tem um papel não muito diferente daquilo que realmente já tinha antes, mas digamos, agora já não podemos nem dizer, porque não é verdade, dizer que estamos desacompanhados, não é? Que estamos aqui num canto, não é? Onde ninguém nos vê, não é? E onde temos o sentimento de não ter nenhum papel. Não, Portugal sempre teve um grande papel, mas um papel, sobretudo, fora da Europa, não é? Nós, muito cedo, nós fomos para o largo, talvez pelo sentimento de que não tínhamos capacidade, talvez, de
de lutar com as mesmas armas ou estar à mesma altura de todos os desafios que nos vinham realmente da Europa em geral. Então fomos para o largo, não é? E isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa memória, faz parte da nossa identidade e é um valor acrescentado àquilo que nós somos como europeus, não é? E que faz de nós, como outros, como a Espanha, por exemplo, faz de nós europeus à parte, não é? Porque, na verdade, nós trazemos também essa outra Europa, não é? A Europa do lado, trazemos-la para a Europa, não é? Mas parece que os portugueses ainda vivem com excesso de passado, como nas palavras próprias do Sr. Professor. Pois, sobretudo com esse fixado, é uma espécie de fixação, é a nossa fixação histórica, uma fixação, como posso ser, de tipo erótico ou outra, não temos a nossa fixação são o nosso período áureo, não é? Nós estamos fixados, nós estamos eternamente no século XVI, nós estamos eternamente navegando para a Índia, não é? Porquê? Porque foi aquilo que nós realmente fizemos enquanto povo, não é? De mais extraordinário, não é? E deixamos a nossa marca na história do mundo, essa ninguém nos pode tirar, não é? Com o futuro nós não sabemos qual é exatamente a marca que nós deixaremos. Quanto ao presente, digamos, nós temos o sentimento que não temos já aquela capacidade de feitos, não é? Que possam ser cantados um dia por um Camões realmente futuro da mesma maneira, não é? Mas podemos estar errados, os feitos são outros, não é? Quando já não tínhamos Camões, não é? Tivemos o Fernando Pessoa, não é? Que deu a volta a toda essa nossa nostalgia e a transformou em utopia, não é? E digamos que hoje, a nível simbólico, não é? Vivemos dessa nova universalidade, não é? Criada pela utopia, não é? De que Fernando Pessoa é o representante, não é? E essa utopia é sensível a outros povos, não é? Que não é nossos, porque não é a utopia de ninguém, não é a utopia de um povo particular, não é? Somos nós, não é? Como representantes da humanidade inteira, ou é a humanidade inteira, não é? Como aberta, como responsabilizada por construir um futuro, sem saber realmente qual é esse futuro. Já falou de alguns nomes incontornáveis da nossa história, nomeadamente Camões, Fernando Pessoa. Também tem um carinho especial por Antero de Quental. Sim, muito jovem. Talvez porque o meu mestre, o meu professor de filosofia, né, que me convidou para assistente quando eu era jovem em Coimbra, era um grande historiador da cultura portuguesa e da cultura do século XIX e um grande admirador, uma grande paixão por Antero de Quental. Não só porque Antero de Quental foi uma das primeiras figuras, não é? de paixão filosófica, não é? Da nossa modernidade e, de algum modo, inaugurador dessa mesma modernidade, por ter introduzido na cultura portuguesa um aguilhão, uma inquietude, um dramatismo interno que a cultura portuguesa não conhecia. Ele e a sua geração sofreram a cultura portuguesa herdada como uma espécie de cruz, não é? Que não tinha redenção. Provavelmente eles se enganavam, não é? Mas a verdade é que nós éramos uma cultura maravilhosa, não é? Uma cultura, porventura, demasiado feliz, e é que não se pode queixar que uma cultura seja uma cultura feliz, não é? E eles descobriram que isso era um pouco, que essa inocência, não é? Era um auto-engano, não é? Que nós não tínhamos a capacidade de meditar sobre o nosso próprio passado, sobre aquilo que ele tinha sido, sobre aquilo que nós pretendíamos e tínhamos falhado. E, portanto, eles puseram-se a fazer uma espécie de autocrítica, não é? De todo o passado da cultura portuguesa, não é? E isso deixou marcas, não é? Deixou marcas que eram muito visíveis ainda na minha geração, não é? A minha geração era uma geração, digamos, pode chamar-se pós-danteriana, não é? E, além do mais, não só porque é um dos grandes poetas da língua portuguesa, não é? Mas é o primeiro poeta com Camões, não é? Por outras razões, não é? Que introduziu numa cultura que é uma cultura
contente com ela própria, não é? Um elemento de inquietude, não? Um elemento de drama, não é? Que não existia. E esse título eu realmente eu guardo para com o Antero Quental realmente uma grande devoção. Ainda é diretor da revista semestral Estudos Anterianos? Exato. Ainda é. E porquê é que diz que Antero de Quental ainda tem inimigos? Mas por isso mesmo, porque não deixam, essas pessoas não deixam de ter razão, não é? Não porque toda essa geração, Antero I, não porque o autor nas famosas, na primeira conferência do Casino, sobre as causas da nossa decadência peninsular, não tenho razão, não tenho em parte razão, mas porque todos os povos, não é? Querem ter e vivem e não podem viver sem uma imagem mais positiva de si, realmente, que é possível, não é? A crítica é irritante, não é? Ser capaz de conhecer quais são os nossos limites, os nossos defeitos, não é? Saber que a nossa vida não tem só esse aspecto de epopeia, que não estamos sós no mundo, não é? Que somos nós o sol da história, tudo isso, reconhecer, não é? Que somos um povo entre os povos, não é? Que tivemos uma história acidentada, não é? Que não soubemos resolver internamente um certo número de problemas, e um deles foi o problema da nossa cultura, que é fundamentalmente uma cultura de crença, não é? Para tolerar no seu interior, não é? Uma margem de crítica, de liberdade, de espaço de livre pensamento. Tudo isso é pouco popular, não é? Nós queremos crer, naturalmente, não é? Nós queremos acreditar em qualquer coisa e estar realmente numa crença, é mais consolador, não é? É mais tranquilizante, não é? De estar. E o Antero Quental veio realmente pôr o dedo numa ferida que nós não tínhamos, não é? Isso nos perdoa, não é? E que nós pensamos que continuamos a não ter, não é? E na medida em que pensamos que não temos, provavelmente não temos, não é? Bom, mas é que há pessoas que não lhe perdoam isso, que ele nos tenha tirado algumas ilusões acerca de nós mesmos, não é? Era ele que se iludia? Somos nós que nos iludimos? Não é? Bom, eu sei que pessoas e pessoas, por exemplo, lembro do meu amigo, grande romancista e também grande ensaísta, Virgílio Ferreira, não é? E havia qualquer coisa em Antero de Quental que ele não aceitava, não é? Ele falava mesmo em pose, não é? Que o Antero de Quental tinha uma certa pose, não é? Não sei se é essa pose. Não sei se era a pose do pessimismo, porque mais pessimista do que Virgílio Ferreira realmente é difícil de encontrar, não é? Mas, na verdade, ele achava que aquela poesia era demasiado solene, não é? Demasiado. E é verdade que é uma solenidade que é típica do romantismo no século XIX. Não é propriamente um autor que seja caracterizado realmente por humor. Mas não são muitos os autores, os grandes autores da cultura portuguesa, nos quais o humor desempenha um papel extraordinário, não é? Na mesma geração, por matéria do humor, temos o amigo de Antero, Essa de Queiroz, não é? O Oliveira Martins também não tinha nenhuma espécie de humor, não é? Pessoa tinha realmente humor, mas um humor britânico, não é? Não muito português, não é? Muito mais devastador, não é? E muito mais corrosivo, não é? Do que todo o olhar crítico que Antero de Quental pôs sobre a realidade portuguesa, porque realmente o olhar crítico de Pessoa era sobre a realidade em geral, sobre a humanidade inteira e não apenas sobre Portugal. Não sei as razões, porque essas pessoas, outros de nós, não é? Amamos apaixonadamente Antero de Quental e eu penso que ainda hoje é um dos 5 ou 6 grandes poetas da língua portuguesa.
E os sonetos são um livro que não pertence unicamente à nossa cultura, mas que é realmente um livro de cultura europeia. Universal. Um livro da linhagem de Leopardi, da linhagem dos grandes pessimistas. Não é? E a poesia, de qualquer modo, quando é poesia, ela é a poesia de toda a gente. Não é? Que personalidades o influenciaram na sua forma de pensar? O Fernando Pessoa dizia que é realmente o autor que, em certo momento, de algum modo, conta da minha vida, quer dizer, em matéria de sonho, em matéria de utopia. Dizia que tudo o influenciou e nada o influenciou. Eu sou, em princípio, não é? Um espírito extremamente poroso, não é? Extremamente sensível, não é? A tudo que me cerca, não é? A tudo e de todas as maneiras. Não pretendo ser, como ele dizia, ser tudo de todas as maneiras. Não tenho essa ubiquidade, essa multiplicidade, não sou múltiplo, não sou no sentido que Fernando Pessoa realmente o era, mas tenho uma grande consciência da diversidade que eu sou e da diversidade que existe, realmente, e que toda a gente é, praticamente. Mas há pensadores que o marcaram. Pensadores que marcaram. Bom, como eu estava destinado a fazer uma carreira filosófica, que é uma palavra que é um conceito o menos filosófico possível. Carreira significa chegar a um sítio, instalar-se, estar numa cadeira, não é? Mas fui, digamos, destinado a preocupar-me de maneira particular, não é, das grandes questões que nós colocamos sobre problemas filosóficos, de questões filosóficas. Naturalmente que nessa área houve pensadores que me influenciaram realmente mais do que os outros, não é? Enquanto estudante universitário, depois enquanto assistente e depois mais tarde a título privado, não é? Talvez seja estranho imaginar que, talvez, do ponto de vista filosófico, não é, numa primeira fase, o autor que mais me influenciou e que de algum modo condicionou toda a minha visão realmente das coisas foi Hegel, a quem eu dediquei a primeira tese da licenciatura, não é? Porque Hegel era, na altura, digamos, um dos maiores filósofos, realmente, da cultura ocidental e, sobretudo, da cultura moderna, mas alguém que foi, ao mesmo tempo, o filósofo da própria filosofia. A filosofia era ainda, no meu tempo, não é? Era perspectivada, ensinada e lida numa perspectiva historicista, não é? Os sistemas apareciam, não se sabe bem porquê, seguiam-se realmente uns aos outros, não é? Como se fossem uma espécie de seitas, não é? De pensamento, seitas filosóficas, não é? Havia o platonismo, havia o aristotelismo, e depois havia os estoicos, e depois havia a filosofia escolástica, depois a filosofia moderna e tal. E não se percebia nada, qual era a razão interna. Eu não percebia, não é? Quando os meus filhos comiam isto, qual era a razão interna, a necessidade interna desses discursos sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a história que sustentam uns aos outros. E a primeira vez, o primeiro autor onde eu percebi que tudo isso tinha uma lógica interna, que isso não acontecia por acaso, foi Hegel, porque Hegel pensou efetivamente que a história do pensamento é a história do homem como pensamento, não é? E o desenvolvimento do homem enquanto espírito. Isso tem uma história, tem uma lógica interna, não é por acaso, não é? E, portanto, fiquei muito preso a essa ideia e, paradoxalmente, não é? Como tinha de acontecer, o facto de que eu não sei se
se eu percebi exatamente o que era Hegel ou o que é Hegel, não é? Eu percebi é que a filosofia como um sistema que explica a totalidade da história, a totalidade do que nós somos, do que o Hegel chamava o espírito, que tinha qualquer coisa de dificilmente aceitável, que havia uma contradição entre a filosofia e a existência. Mesmo se isto é injusto para Hegel, porque isso mesmo pode-nos pensar que Hegel também sabia isso, melhor do que ninguém. Mas o que acontece é que, de facto, essa filosofia como sistema, pensamento sistemático, explicativo, no qual tudo tem a sua explicação, desde Deus, à sociedade, à história, não é? Que era qualquer coisa que, explicando tudo, não explicava aquilo que nós somos como existência pessoal, aquilo como nós somos como mistério, aquilo que nós somos como opacidade, aquilo como nós somos que a inteligência, o intelecto e o espírito não podem realmente explicar. E assim que encontrei de Scylla em Caribe, não é? de Hegel para Kierkegaard, que é realmente o filósofo que pôs em causa esta ideia de que a forma mais alta da compreensão humana é o sistema, sobretudo o sistema sob a forma da filosofia, tal como Hegel o deu, não é? No qual tudo se explica. Porque, segundo ele, a existência resiste a essa explicação. No caso dele, ele dizia isso porque ele partia do princípio que, contrariamente ao que Hegel pensava, não é? Entre o homem, aquilo que é a realidade humana, e aquilo que é o absoluto, que é, para ele, Deus, havia um abismo, qualquer coisa de intransponível, que é uma herança da religião, ela própria, que é o que funda mesmo a religião, e sobretudo na sua forma, e do cristianismo em particular, mas sobretudo na sua forma protestante, não é? A novidade de Lutero foi imaginar que nós não nos podemos salvar, pensamos que somos capazes, através das obras, de merecer a nossa salvação. Nós só nos podemos salvar abdicando do nosso orgulho de pensar que nós somos os senhores da nossa própria salvação e os senhores do destino que nos cerca, e abandonando-nos à misericórdia de Deus, à vontade de Deus. Senhor Professor, foi uma belíssima forma de terminar esta entrevista. Haveria muito mais para falar, com certeza, mas o tempo passou a correr. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui neste estúdio. Felicidades. Muito obrigado. Termina mais um programa. Isto era pouco para comunidades. Termina assim mais um Entre Nós. O pensador e ensaísta Eduardo Lourenço foi o nosso convidado deste programa. Para escrever-nos, utilize o nosso e-mail entrenos@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se até ao próximo programa. Obrigada por ter estado desse lado.